Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a eleita, a noiva, a escolhida, aquela que em breve vai morar nos mais altos céus, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero agradecer o convite, quero agradecer por fazer parte dessa igreja, quero agradecer por cada irmão que me recebe aqui com tanto carinho, quero agradecer por cada abraço, por cada irmão que diz assim, poxa, estava com saudade. Você não sabe o quanto é importante para mim ouvir isso, amém? Saber que eu sou amada nesse lugar. E nessa noite eu sei que Deus tem uma palavra do trono para as nossas vidas, amém? Eu dizia para a pastora Nailve, só pode ser do alto, porque pela guerra que eu passei para estar aqui, amém? Só pode ser do alto, porque misericórdia. Então vamos lá. João, Evangelho de João. Se eu fosse você, eu não ficava calado. Se eu fosse você, eu abria sua boca de profeta de Deus nessa noite e glorificava o Senhor. Sabe por quê? Não é porque eu estou falando, não, é porque Ele merece. Não é porque eu estou falando, não, é porque Ele está aqui. Não é porque eu estou te dizendo adora, 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 não, é porque a adoração chama a atenção do Mestre. É porque quando nós adoramos, o Senhor se inclina para nós e do alto Ele estende a sua mão e Ele entra com providência na minha e na tua vida. É assim que Deus faz. Nessa noite o Senhor quer falar conosco através de uma palavra muito conhecida, João, capítulo 20, número 20, amém? Quantos encontraram? Não é possível que você tenha encontrado, não. Quantos encontraram? Agora acharam. Glória a Deus. A partir do versículo 19, amém? Então vamos fazer aqui essa leitura e depois eu quero pedir em nome de Jesus que a nossa missionária Mara Simone levante a sua voz em oração, interceda por esse vaso aqui, amém? A partir do versículo 19, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, amém. Obrigada, missionária. O texto que nós acabamos de ler retrata a igreja do Senhor reunida, amém? Os discípulos do Senhor estavam reunidos. Mas eu não sei se só eu gosto de imaginar as coisas. Esse culto era um culto um pouco diferente. Não tinha louvor, não tinha palavra, não tinha oração. Eles estavam apenas reunidos. Amém? Eu quero que você imagine por um momento os discípulos reunidos, e a minha e a tua Bíblia está escrito exatamente assim. Eles estavam com medo dos judeus e eles estavam entristecidos. É isso que está na sua Bíblia? Vamos analisar um pouquinho. Esses homens haviam largado os seus trabalhos, haviam deixado as suas casas, as suas famílias, haviam abandonado os seus negócios para seguir aqueles que eles acreditavam ser o novo rei de Israel, amém? Aqueles que eles acreditavam que teria vindo para libertar os judeus do jugo romano. Mas de repente o capítulo 9, o capítulo 19, para nós entendermos o contexto, vai terminar com Jesus sendo o quê? Sepultado.
Imagine você, criou todas as expectativas, deixou tudo o que tinha que deixar, abandonou o seu trabalho, a sua vida, para quê? Para seguir Jesus. Crendo, acreditando, sonhando, imaginando, idealizando. E de repente, lá com o túmulo, lá com Jesus sendo sepultado, foram todas as expectativas dos discípulos. Lá com Jesus, no túmulo, estavam todas as ansiedades dos discípulos. Lá no túmulo com Jesus estava sepultado a esperança dos discípulos. Assim muitas vezes ficamos eu e você. Eu chamo esse dia de o dia da frustração. Sabe qual é o dia da frustração? É aquele dia que eu e você planejamos e as coisas não dão certo. O dia da frustração é aquele dia que eu e você sonhamos e as coisas não acontecem. O dia da frustração é o dia que eu e você acreditamos que algo vai dar certo, mas simplesmente não dá. O dia da frustração é o dia que a mulher descobre que o marido trai. É o dia que o homem de Deus está ali, mas ele descobre que a mulher não quer compromisso com o Senhor. É o dia que o pai e a mãe descobrem que o filho está na droga, que a filha está na prostituição. Esse é o dia da frustração. O dia da frustração é o dia que a decepção vem. E junto com a decepção vem o desânimo. Junto com a tristeza e com o medo vem o desânimo. E se existe uma coisa que o inimigo de nossas almas quer trabalhar na igreja, é com o desânimo. Se tem uma arma que Satanás, o inimigo de nossas almas, quer usar para paralisar a igreja, é com o desânimo. Por quê? Porque nesse dia ninguém evangeliza. No dia do desânimo, ninguém louva, ministro Júnior. No dia do desânimo, pastora Nayufi, as irmãs pedem para sair do ministério de dança. No dia do desânimo, eu e você, como fez Esaú, negociamos o nosso direito de primogenitura, porque nós deixamos de acreditar nas promessas que Deus fez nas nossas vidas. Esse é o dia do desânimo. E sabe por que o inimigo das nossas almas usa tanto desânimo? Porque existem 3 características importantes para que ele seja tão poderoso. Primeiro, o desânimo é universal. Qualquer lugar ele pode acontecer. Ele está em todo lugar. Segundo motivo, porque não há uma vacina, tipo, eu vou tomar e vou ficar imune. Não, eu posso me desanimar agora, me levantar, me reerguer, mas depois, com uma frustração, com uma tristeza, com uma decepção, com uma amargura, o desânimo volta. E o terceiro motivo, porque o desânimo é uma arma tão poderosa, é porque ele é contagioso. Você já ficou perto de alguém desanimado? Meu irmão, como diz por aí, tira as forças, né? Tira. Você não consegue ficar, a pessoa só fala tragédia, só reclama, nada tá bom. O louvor, tu viu o louvor hoje? Não estava bom, né? Não estava. Tu viu? Não sei o que era. Entendeu? Não sei, não gosto mais quando o pastor prega, não. Eu nem gosto quando essa menina vem para cá. Esse é o dia do desânimo. E aí quem está perto, muitas vezes está até ali, está até de... Não tem problema nenhum, mas fica ouvindo aquilo e começa a pegar algumas características e começa a dizer, mas não é que tu tá com a razão? Mas não é que tu está certo? E aí vai murchando também. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Se ele conseguir nos desanimar, quem é que vai evangelizar e ganhar vidas para Jesus? Se ele conseguir nos paralisar, quem é que vai fazer o ID do Senhor? Se ele conseguir tirar de nós o prazer de estarmos na casa de Deus, de fazermos a obra de Deus, quem é que vai fazer? Você vai deixar as pedras clamarem no teu lugar? Você vai deixar ele usar uma jumenta, porque você está frustrado, decepcionado, amargurado, porque alguém pisou no teu calo, porque o pastor não te compreendeu, porque no dia da tua enfermidade ele não te visitou, porque um líder não ligou para você. Nós precisamos aprender a viver além das circunstâncias. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Paulo entendia isso. Ele fala na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4. Ele diz assim, portanto, não desanimamos. Não desanimamos. Ora,
É fácil falar, não desanimamos, apóstolo. Mas eu quero te convidar a ler esse capítulo. Paulo vai falar das suas angústias. Paulo vai falar das suas perseguições. Paulo vai falar das suas aflições. E ainda assim ele diz, não desanimamos. Sabe por quê? A continuidade desse capítulo vai dizer, porque os meus olhos não estão fitos nas coisas da terra. Ele diz assim, sabe por quê? Porque as coisas da terra são temporais. Elas vão passar. Eu e você precisamos tirar os nossos olhos daquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos contemplar a glória de Deus, aquele que fez a promessa. Esses discípulos que eu e você estamos lendo aqui, eles ouviram de Jesus, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós outros. Eles ouviram as promessas de Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres, prodígios, maravilhas. Eles viram cego ver, coxos andar. Eles viram paralíticos levantar do seu leito. Eles viram endemoniados. Eles viram leprosos ficarem purificados. E ainda assim, a Bíblia diz que quando Jesus foi sepultado, eles se trancaram amedrontados. Tudo que o inimigo de nossas almas quer é colocar medo dentro de nós. É nos dizer assim, olha, não vai dar certo, olha, você não consegue. Ah, vive caindo, não vai dar certo. Hoje Deus está aqui para te levantar. Ah, eu vivo caindo. Ora, o salmista disse, os meus pés se resvalaram. Mas se eu e você quisermos, nós podemos ficar de pé. Se eu e você quisermos, nós podemos nos apegar às verdades ouvidas e não às mentiras que Satanás nos conta. Paulo fala sobre isso, ele diz que existem muitas vozes, mas nenhuma sem entendimento. Quem é que eu e você estamos ouvindo? Porque Deus tem uma voz, e ela é sempre verdadeira. Mas Satanás também tem uma voz, e ele é o pai da mentira. Então tudo que ele te disser é mentira. Tudo que ele te falar é mentira. Sabe o que é que ele quer? Ele quer fazer eu e você peregrinarmos nesse deserto. Ele quer fazer eu e você peregrinarmos nesse lixo que é esse mundo, que está entregue a Satanás, que jaz no maligno. E depois dizer assim, ah não, olha os gigantes. O pecado é grande demais, porque não foi assim com o povo de Israel. Quando eles foram espiar a terra prometida, o que foi que Satanás mostrou? Ele não mostrou as delícias, ele não mostrou a terra que manava leite e mel, ele não mostrou que aquela terra produzia, que aquela terra tinha água, que aquela terra tinha campo, ele não mostrou nada disso. Ele mostrou, apontou para os gigantes, mas lá haviam 2 homens, Josué e Calebe, que olharam para a promessa de Deus e para aquele que faz a promessa. Eu estou aqui nessa noite para te encorajar a olhar para aquele que faz a promessa. Aleluia. Se eu e você formos olhar para os gigantes, nós não conseguimos dar um passo. Se eu e você formos olhar para as dificuldades, se eu e você formos olhar para as frustrações, se eu e você formos olhar para as desilusões, se eu e você formos olhar para as perseguições, para as críticas, nós não vamos sair do lugar. Você tem noção de quantas críticas eu recebo porque eu prego igual uma doida? Eu já tentei ser uma múmia paralítica, eu já tentei. Eu já tentei diante de Deus, verdade. Eu já tentei subir no púlpito, pastora, e falar bem baixinho. Eu já tentei subir no púlpito e ficar aqui atrás. Mas tu não tem noção do nervosismo que é estar aqui não, meu irmão. Tu não tem. Quando tu tiver, tu me fala se tu consegue estar quieta aqui. Entendeu? Então Jesus, com a sua misericórdia, Ele me aceita perambulando para lá e para cá. Ele me aceita falando alto, porque eu já falei para vocês, né, que eu venho de uma família que o pai é cearense. Ele gostava de falar alto. Aí quando eu casei, o Carlos dizia, fala baixo, fala baixo. Eu dizia, eu estou falando baixo. Não, está falando alto. Aí eu tive que aprender a falar baixo. Aí Jesus, que é o Deus que satisfaz o desejo do nosso coração, disse, tu vai pregar. Tu vai pregar. E aí quando tu pregar, tu pode falar alto. Vão te criticar, mas pode falar alto. Tu está entendendo o que é? Tu está entendendo o que é Bartimeu? Está lá cego, mendigo. E aí ele ouvir falar que Jesus vai passar. E a Bíblia vai dizer assim, olha, não. Começaram a criticar, começaram a dizer, olha, não vai atrás não, não vai atrás não. E ele larga a capa. Ele manda dizer assim para o INSS, eu não estou nem aí para a reforma da Previdência. Eu não quero saber mais dessa capa aqui, que essa capa era o que dava direito para ele mendigar lá em Roma. Eu não quero saber de mais nada. Eu vou prosseguir. Eu vou encontrar aquilo que eu estou procurando. Ele queria cura.
O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 3. Ele diz: uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu e você precisamos prosseguir. Sabe aquele goleiro Jackson Follman? Cadê aí o povo que fala inglês, pelo amor de Deus? Eu acho que senão só pode ser inglês, que eu não consigo enrolar minha língua, não. É isso, irmão? Jackson Follman, ele perdeu a perna, né? Aquela tragédia da Chapecoense. E quando ele estava internado no hospital, a delegação de atletas paraolímpicos foi visitá-lo. Quantos viram essa reportagem? Amém? Eu quero que você me diga o que foi que o treinador dos atletas paraolímpicos disseram para o Jackson Follman. Quando o repórter perguntou: e aí? Qual foi a palavra, né? O que foi que você disse para ele? Ele disse: eu disse para ele prosseguir. Eu disse para ele não parar. Eu disse para ele continuar. Ei, entenda a linguagem espiritual. Não é porque tua perna ficou que você não vai entrar no céu. Não é porque você perdeu um braço que você não vai entrar no céu. Não é porque você está esmurrando a tua natureza humana que você não vai entrar no céu. Não é porque o teu filho não quer nada com Deus que você vai desistir da caminhada. Porque, irmão, Deus não vai dar tudo que a gente pede, não. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Deus não vai dar tudo que a gente pede, não. Sabe por quê? Se Ele der, muita gente não estaria aqui. Sério? Tão certo como eu vivo. Estou falando com vocês agora. Se Deus nos der tudo o que nós pedimos, irmãos, nós nos desviamos. Nós nos afastamos. Onde é que a senhora vê base nisso? Natureza humana, corrompida, demoníaca, que só quer satisfazer os seus próprios desejos. E aí, se Deus der tudo que a gente quer, a gente não precisa mais dele. Não é assim que a coisa funciona? O inimigo de nossas almas quer nos paralisar. Porque uma igreja amedrontada, frustrada, entristecida, desanimada, não envia missionários. Uma igreja desanimada, abatida, não abre outras congregações. Uma igreja desanimada, abatida, não produz frutos de arrependimento em quem está lá fora, não em quem está aqui dentro. Por quê? Porque a palavra não é de acordo com a vontade e os preceitos de Deus. Porque a palavra não trata da maneira como tem que tratar. Por quê? Porque está fora do padrão. Hoje Deus quer nos encorajar. Hoje Deus quer nos levantar. Hoje Deus quer dizer para mim e para você: olha, nós não podemos parar. Nós não podemos deixar de caminhar, porque se quando eu e você nos convertemos estava próxima a vinda do Senhor, você imagina agora. Se quando eu e você aceitamos Jesus, Ele já estava perto de voltar, imagina agora. Só mais um pouquinho de tempo, irmãos. A volta de Jesus está tão perto, e sabe o que eu tenho visto? A palavra de Deus diz: chorem os ministros. Irmãos, eu tenho visto pessoas trocarem ministérios. Eu tenho visto pastores deixarem o ministério. Pessoas que têm chamado de Deus deixarem o ministério. Por quê? Porque estão frustrados. Porque estão magoados. Porque estão amedrontados. Porque estão entristecidos. Aí eu lembro de um homem chamado Elias. Pense num homem com crédito no céu. Né? Pense num homem com crédito no céu. Meu irmão, pense no homem que eu quero conhecer. Quero que ele me diga um mistério aí dele. Ele orava: Senhor, para a chuva. Não cai uma gota. Deus manda chover. Vem uma nuvem bem pequenininha e cai um temporal. Senhor, o negócio é o seguinte: esses profetas aqui estão dizendo que o Deus dele que é de verdade. Então faz o seguinte: manda fogo lá do céu. Resolve o negócio aqui com incêndio. Pronto.
O homem tinha moral no céu, mas depois dessas 2 grandes vitórias, matou 850 profetas de Baal. Sabe o que acontece? O pobrezinho estava tomando banho de chuva, meu irmão. 3 anos e meio sem chuva. Estava lá feliz, é bom tomar banho de chuva, mas ele recebe um bilhetinho. Vou te matar. Ele está acreditando que Jezabel e Acabe vão se arrepender. Ele está acreditando que Jezabel e Acabe vão reconhecer Deus como único Deus. E sabe o que acontece? Ela manda dizer que vai matar ele. A Bíblia vai dizer, leia lá 1 Reis capítulo 19. A Bíblia vai dizer que Elias ficou com medo. Ele pegou o seu moço e picou a mula, como diz por aí. Ele foi embora, meu irmão. Aí tem gente que critica Elias. Mas tu sabe como é que Jezabel matava os profetas? Tu sabe? E se tu soubesse, tu ficava lá? Me responde. Porque não tem rebelião, meu irmão, desses presídios aí que explique não o que ela fazia com os profetas. Não tem, não. Então não vem dizer, Elias foi medroso. Medroso? Se fosse eu, meu irmão, até capenga do jeito que eu sou aqui, eu corria também. Corria mesmo. Não ficava também não. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele temeu. Mas não foi só isso. A Bíblia vai dizer que ele se sentiu sozinho. Sabe o que ele vai dizer para Deus? Deus vai lá, com a sua misericórdia, porque Deus tem misericórdia. Sabe o que eu e você estamos fazendo aqui? Ouvindo a misericórdia de Deus. Sabe o que eu e você estamos fazendo aqui? Ver Deus tratar comigo e com você. Olha, te levanta, te conserta. Olha, vai fazer a obra. Olha, vai fazer o ID de Deus. Porque isso aqui é a grande comissão. E Deus te comissionou. Deus te escolheu profeta nessa geração. E se eu e você nos calarmos, nós vamos nos calar. Ele vai levantar as pedras. Mas nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Se eu fosse você, meu irmão, começava a chorar agora. Agora! Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e temer a Deus. Nós ficamos, Deus é bom. Considerai a bondade de Deus, mas considerai a severidade dele. Fica brincando de crente. Fica achando que qualquer coisa, pisou no calo. Não quero mais fazer nada. Me tira do teclado, me tira do violão, não sei o que. Ei, Jesus foi para a cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Sabe o que acontece? Esses discípulos aqui, eles abandonaram Jesus. Na cruz, ninguém estava lá, não. Ei, eu estou com ele, não. Sabe o que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Mas quando o evangelho, quando Marcos vai registrar no evangelho, lá, essa mesma passagem, ele vai dizer assim, que Jesus fala para as mulheres, olha, fala para os discípulos e também a Pedro. Jesus não estava magoadinho com Pedro, não. Jesus não estava feridinho com Pedro, não. Jesus não estava alimentando sentimentos ruins com Pedro, não. Fala para os discípulos e também para Pedro. É assim que Deus me vê. E é assim que Deus te vê. E é assim que Ele quer que nós vejamos os outros. Aí está lá Elias. Senhor, tu sabe, né? Eu estou sozinho. Todos me abandonaram. Aí o Senhor diz assim, olha Elias, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Isso sou eu que estou falando, vai? Evangelho segundo eu mesmo. Olha Elias, presta atenção. Estou parafraseando, vocês entenderam, né? Elias, presta atenção, assim como tu, tem mais 7.000 que não se dobraram. Tem mais 7.000 que não beijaram Baal. Tem mais 7.000. Ei, você não está nessa luta sozinho. Eu quero te dizer algo, eu quero compartilhar a minha história com você. Eu estou aqui há 2 noites sem dormir, o meu filho passou mal. Passou noite lá na Unimed, sabe o que eu falei? Ei, Satanás, querendo tratar nas minhas emoções, eu já fui curada. Ei, Satanás tentando me paralisar. Por quê? Porque o Rafael era o menino dos meus olhos, né? Já viu, não pode ter filho, aí recebe o filho e não quer fazer mais nada da vida. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa presbítera. Porque ela nem sabe, mas eu vou falar. Um dia o Rafael estava aqui, vivia doente, mas era eu que era doida. Lá dentro, ela olhou para mim e falou assim, entrega o teu Isaac. Ela nem sabe com essa vozinha mansa que ela tem. Como Deus me libertou naquele dia. Nós precisamos ser tratados nas nossas emoções.
Porque senão nós vamos passar a vida toda sem crescer dentro da igreja. Nós vamos passar a vida toda sem dar frutos dentro da igreja. Nós vamos passar a vida toda resmungando, resmungando, resmungando. Ah, Deus levantou, mas não me levantou, estou aqui. Ai. Questionando. E não amadurecemos. E não produzimos. E não estendemos a mão para aquele que está precisando de Jesus. Não é de você, querido, é do Deus que está dentro de você. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Elias quando ele disse assim, olha, tem 7.000 que não se dobraram. A mesma luta que você está passando, tem outros passando também. A mesma luta que você está passando hoje, outros aí do seu lado estão passando também. Sabe por que a gente não sabe? Sabe por que a gente não sabe? Estamos dispostos a cuidar apenas de nós mesmos. Estamos preocupados apenas com o nosso próprio umbigo. Olhando para dentro do nosso próprio ventre. Jesus quer mudar a nossa visão. Jesus quer mudar a maneira de nós vermos as coisas. Aí você pode me ouvir falar esse monte de coisa e pensar assim, pastor, a senhora nunca pensou em desistir? Um monte de vezes. Um monte. Um monte. Mas aí sabe o que eu lembro? Eu lembro de onde Ele me tirou. Eu lembro de tudo que Ele fez comigo. Eu lembro de quem eu era. E do que eu já fui. E ainda assim o amor dele se manifestou de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão particular, de uma maneira tão poderosa. Aí como é que eu vou retroceder? Como é que eu vou olhar para trás? Como é que eu vou dizer, não, Senhor, não foi Tu que fez essa obra, não. Não, Deus, não foi Tu que realizou isso, não. Como é que eu vou me calar, sabendo que eu vi Jesus? Esses olhos contemplaram como viu em carne e osso. Não, eu vi as maravilhas que Ele executa na minha vida. Não dá para retroceder agora. Não dá para olhar para trás agora. Abandonar a igreja. Porque o irmão não falou contigo. Porque o pastor não te compreendeu. O pastor não te compreendeu. Ele é humano. Motivos que levam as pessoas a saírem da igreja. Por que as pessoas ficam frustradas, desanimadas? Mau testemunho. Mau testemunho. O cara diz que é crente, mas compra com todo mundo e não paga. Mau testemunho. O cara diz que é crente, mas trai a mulher. O jovem diz que é crente, mas está na prostituição. Está fazendo coisa que não presta. Mau testemunho, as pessoas olham e se desanimam. Poxa, se ele que está lá há mais tempo, se ela que está lá há mais tempo faz isso, imagina eu, não vou conseguir. Aí, ó. Eu e você somos responsáveis pelos novos convertidos que vão entrar nesse lugar. Eu e você somos responsáveis pela vida do irmão que está sentado do nosso lado. Porque se eu for pedra de tropeço para ele, Deus vai me cobrar. Não é verdade? Não é assim? Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Ai daquele com o meu mau testemunho. Ah, porque eu sou assim, eu nasci assim. Como é que é aquela música? Né? Como é que é o nome da música? Gabriela, crente Gabriela. Gabriela, né? Crente Gabriela não aceita tratamento. Não, intratável, eu não estou falando de novo convertido, que o novo convertido aí está caminhando, né? Ele está ali, ele está buscando, ele está aprendendo, ele pode... Mas eu estou falando de crente que tem 10 anos da igreja e não sai no lugar. Ah, sabe por que eu não saio do lugar? Eu estou desanimado porque o pastor não me chamou para pregar. Deixa eu te dizer uma coisa. O ministério de pregação não começa aqui em cima. O ministério de evangelismo não começa aqui em cima. O ministério de cuidar de almas não começa aqui. Se Deus não te trata aí, não tem condições.
Se Deus não nos ensina primeiro a descer na casa do oleiro, se não consegue ficar na roda, se não consegue aguentar ali o amassar do barro, se não consegue estar ali naquele processo para tirar as bolhas, para tirar as pedrinhas, não tem como. Aí desanima por quê? Orou, passou um monte de coisa, noite acordada, pediu de Deus, pediu uma pregação, aí vem para cá pregar e é criticado. Ei, fica criticado, não fica triste por causa das críticas, não. Até a mamãe diz para mim, por que tu grita muito, menina? Até a mamãe. No começo é, Silvana, olha, Silvana, vou te falar, ela fala. No começo eu não entendi, agora eu estou tentando entender. Não te deixa desanimar por causa de uma palavra contrária. Aquela mulher do fluxo de sangue, missionária. Quantas palavras contrárias ela deve ter recebido? Ela desistiu? Não. Você também não pode desistir. Ela não parou porque ela necessitava. Eu tenho um entendimento que eu e você necessitamos dele. Como a corça suspira e anseia pela corrente das águas. Não foi isso que nós cantamos aqui? Eu tenho sede, eu quero mais. Então, se nós precisamos, nós não podemos parar. Se nós precisamos, nós temos que nos esforçar. Nós precisamos lembrar que aquele que fez a promessa é fiel. Um dia Deus fez uma promessa para Caleb. Olha, sabe Hebron? Essa terra boa aqui, ela vai ser tua. Aí o tempo passou. Mas não passou pouco tempo não, meu irmão. 45 anos, né? 45 anos. Aí Caleb chega para Josué e diz assim, ei Josué, tu te lembra da palavra? Tu te lembra da promessa? Tu te lembra o que Deus falou a meu respeito? Em outras palavras, essa terra é minha. Eu quero te lembrar nessa noite o que Deus falou a teu respeito. Eu quero te lembrar nessa noite que em João capítulo 16, versículo 33 diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele te advertiu que a tua caminhada não seria de flores. Então aguenta firme, campeão. Aguenta, resiste. Aguenta mais um pouquinho, porque quando nós estivermos na terra que Ele nos prometeu, Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Sabe qual é a minha esperança, irmã Débora? É que quando eu chegar lá, eu não vou ser mais deficiente. Vou subir a escada, vou descer a escada, se tiver, né? Mas acho que vai ter uma ligação aí, que nós vamos reinar um tempo aqui nessa terra, né? Então tem que ter um. Eu vou poder correr, eu vou poder saltar. É brincadeira, irmãos. Eu vou estar face a face com Ele. A misericórdia de Deus é tão grande que quando os discípulos viram, Evangelho de Lucas diz que eles pensaram que era um fantasma. Aí a misericórdia de Deus, com a minha e com a tua incredulidade, essa irmã está falando, mas eu acho que as coisas não são assim. Ela está falando, mas porque não é com ela. Ela está falando, mas porque não é nela. Ela está falando porque não pisaram nela. Ela está falando porque não magoaram a ela. Eu já fui muito ferida. Eu já fui tão ferida que quando o telefone, que chegou um tempo que eu fiquei igual Elias, lá na caverna. Quando o telefone tocava, eu ficava, não quero atender ninguém. Aí a misericórdia dele foi lá e me resgatou. Assim como Deus fez com Elias. Ei, está aqui o pão. Está aqui, ó. Come, sabe por quê? Volta para o caminho, porque a tua missão não acabou. Ei, Elias, te levanta e volta para completar a tua missão, porque ela ainda não acabou. Se você ainda está aqui, você ainda tem algo para fazer para Deus. Se você ainda está aqui, você ainda tem evangelismo, você ainda vai cantar, você ainda vai louvar, você ainda vai ganhar vidas para Deus. Você ainda vai produzir para o reino de Deus. É por isso que você está aqui.
Aí tem gente que se desanima porque ouviu não. Pastor, eu tenho um projeto. O senhor aprova? Não. Pastor, eu melhorei o projeto. O senhor aprova? Não. Aí eu vou olhar para 3 homens da Bíblia. Porque às vezes a gente quer ser mais do que os homens da Bíblia. Sabia? Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus não fala comigo. A gente quer ter mais moral que os homens da Bíblia. A gente quer ter. Verdade. Aí eu vou olhar para um homem chamado Davi. Pecou, pecou. Errou, errou. A Bíblia diz que quando o filho nasceu doente, ele foi orar, ele jejuou, passou 7 dias de joelho. Nada comia, nada bebia, nada. Orou. E o que aconteceu? Hã? Não sabe ouvir não, querido? Menino morreu. E aí Davi fez o quê? Levantou-se. Tomou um banho. Se ungiu. Vestiu novas vestes. E foi para a casa do Senhor adorar. É isso que eu e você precisamos entender. Aí eu vou lembrar de um homem chamado Paulo. Por 3 vezes orou ao Senhor. Deus, tira esse espinho. Senhor, tira esse espinho. Olha, Deus, eu não estou aguentando. A minha graça te basta. A graça do Senhor, você conhece a graça de Deus. Você tem confiado na graça de Deus. Você tem esperado na graça de Deus. Você tem mergulhado na graça de Deus. Eu quero te dizer que Ele vem ao teu socorro. Aí eu vou lembrar de um homem chamado Jesus. Eita Deus. Está lá no Getsemane. Quantas vezes ele orou? Pai, passa de mim este, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua. 3 vezes. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como eu e você queremos. A igreja não vai ser da maneira como eu e você queremos. O irmão não vai ser da maneira como eu e você quer. O marido não vai ser perfeito como eu e você almejamos. Mas Deus é perfeito, então olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Jesus, que Ele é perfeito. Olha para Ele. Olha para Jesus, mantenha os teus olhos nele. Sabe por quê? Paulo diz assim, a nossa leve momentânea, não vou mais nem beber água, a nossa leve e momentânea, eita Jesus maravilhoso, sabe o que você está passando hoje? Sabe a dor que você está sentindo hoje, porque eu sei que Deus está curando almas aqui, sabe a angústia que você está passando hoje, sabe, parece assim que tem um turbilhão de coisas em cima de ti. Vai passar, vai passar, vai passar. É leve e momentânea, é leve e momentânea. Aí Deus é tão maravilhoso, Ele faz além do que nós pedimos e pensamos. Aí Ele ainda diz assim, olha, você está aguentando, eu ainda estou produzindo para você peso de glória. Eu ainda estou produzindo para você peso de glória. Eu ainda tem recompensa para mim e para você por aguentar firme. Mas nós precisamos aguentar. Nós precisamos suportar. Meu Deus, esse relógio está com problema? Esse relógio tem problema? Amém, Jesus? Deixa eu correr aqui. Ou ele tem problema ou eu estou atrasado. Irmãos, a Bíblia vai me dizer. Versículo 22, acompanha aí comigo, em nome de Jesus. Deixa eu pedir aqui para alguém ler. Ministro Júnior, leia para mim o versículo 22, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Depois de tratar a incredulidade dos discípulos, depois de vir com a sua misericórdia, depois de fazer entendê-los que ele não estava ali para consumir, eles não. Bem que Jesus podia, né? Bando de gente fraco. Deus não nos vê assim, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim, não presta para nada, deixa eu me esgalhar aqui.
Ele veio do céu para morrer por mim e por você. Você acha que ele vai fazer um negócio desse? Aí ele trata tudo isso dos discípulos. Aí vendo ainda que os discípulos estavam ali, né? Cabisbaixo, amedrontados. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles. O sopro do próprio Deus. O sopro do próprio Deus. E sabe a que está relacionado o sopro de Deus? A fôlego de vida. Quando lá no Gênesis o Senhor soprou no homem, Ele deu ao homem o fôlego de... Deus quer te dar vida hoje à noite. Deus quer te dar vida hoje à noite. Porque tem gente aqui andando assim, ó. Levanta essa cabeça, profeta. Levanta essa cabeça, homem e mulher de Deus. Toma da paz que o Senhor te deu nessa noite. Toma das armas que o Senhor te deu nessa noite. E recebe o sopro de vida que o Espírito Santo quer te dar nessa noite. Sabe para quê? Para cumprir a tua missão. Para evangelizar a tua casa. Para evangelizar a tua escola. Para evangelizar o teu trabalho. Para evangelizar, para ajudar na igreja. Para ajudar a obra de Deus. Você não sabe o quanto tempo eu fiquei sofrendo, meu pastor. Porque eu era uma inútil. Quando Jesus verdadeiramente tratou comigo, irmãos, eu me senti o ser mais inútil dessa igreja. Eu ficava pensando, meu Deus, por que eu não recolhi os copos quando ficava lá naqueles bancos? Eu ficava pensando, por que eu nunca perguntei do meu pastor se precisava de ajuda para limpar a igreja? Eu ficava me perguntando, por que eu nunca fui visitar ninguém? Por que eu vi gente indo embora da igreja e eu nunca fui lá na casa dela? Não é ligar não, meu irmão. É gastar gasolina, uma passagem de ônibus. Eu fiquei me sentindo o ser humano mais inútil da face da terra. Aí Jesus olhou para mim e disse assim, espera aí que eu vou já te fazer pagar essa conta que está aqui comigo no céu. Mas eu quero te contar isso nessa noite. Para que um dia você não tenha que passar por essa experiência. Para que você tome posse hoje da vida de Deus e se levante hoje, não é amanhã. Ah, irmã, mas ontem o apóstolo Paulo já disse, esquece, deixa lá. Ele disse, mais uma coisa fácil. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu estou resolvido a não ficar no meu passado. Porque tem gente que fica lá no passado e aí não consegue ser o que Deus quer. Por quê? Porque está preso no passado. Por quê? Porque está preso na mágoa do passado. Por quê? Porque está olhando para trás. E Deus quer te convidar a olhar para frente. Deus quer te convidar a olhar para frente. Por que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal? Porque a Bíblia diz que ela olhou para trás. E quando a Bíblia diz que ela olhou, era porque o coração dela estava preso naquele lugar. Era porque no coração dela ela queria estar lá. Ei, o mundo não tem nada de bom para te oferecer. O mundo só tem lodo e lama. O mundo só tem tragédia. Está cada vez mais difícil e vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Então te prepara e aprende a ser resistente hoje. Aprende a ser macho e fêmea hoje. Aprende hoje a dizer assim, não é qualquer ventinho que vai me derrubar, não. Não é qualquer coisa que vai me derrubar, não. Sabe por quê? Não é porque você é forte. É porque as tuas raízes estão alicerçadas. É porque você tem ali, ó, uma base sólida, você tem fundamento. É porque você sabe de onde você está recebendo alimento, de onde você está recebendo nutriente. Onde é que você está alicerçado nessa noite? Fica de pé. Tem gente que desanima por causa dos escândalos. Escândalo, querido? Ah, o pastor adulterou. Ah, é? Tá bom. Eu vou te dizer qual é o maior escândalo e a partir de hoje acaba esse negócio de escândalo. Eu sei que aqui não tem.
Mas a partir de hoje acaba esse negócio de escândalo, porque o maior escândalo que um crente pode ter contemplado na vida é saber que Jesus foi para a cruz. Esse é o maior escândalo. É um Deus santo pisar nessa terra podre. É um Deus santo morrer por mim e por você que não valíamos nada. Esse é o maior escândalo. Deus quer te dar fôlego de vida. Deus quer soprar o seu espírito sobre a tua vida, que é poder para testemunhar. Mas antes você vai ter que abrir mão disso que está te fazendo paralisar. Antes você vai ter que abrir mão disso que está fazendo você ficar inerte. Crente amebento. Não faz nada, não se mistura com nada, não se une a ninguém. Não. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é santo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Você tem deixado pessoas te separar do amor de Cristo? Ei, Ele é falho. Ele é humano, ela é humana. Ele vai errar, ela vai errar. A igreja vai falhar. Não vai ser da maneira como você quer. E nem pode ser, irmãos. Porque às vezes nós ficamos olhando o bem de uma pessoa só e na verdade nós temos que ver um bem comum. Nós não podemos beneficiar A ou B. Às vezes as pessoas vêm criticar os pastores, os líderes e não sabem o que está por trás. O problema é que a gente não pode ficar sendo fofoqueiro não, irmão. Falando das histórias dos outros para você. Aí achar que está sendo injusto comigo, não é verdade. Tem outras histórias por trás disso. Entenda nessa noite. Compreenda nessa noite. Não seja como aquele jovem rico que chegou na presença de Jesus. Olha, Senhor, eu faço tudo. Eu sou bonzinho. Eu não adultério. Eu honro meus pais. Eu faço tudo. Tá, uma coisa te falta. Vende tudo e dá aos pobres. Ah, não, Senhor. Isso aí eu não posso largar. Ah, Deus, eu posso abrir mão de tudo. Mas disso eu não posso abrir. Abre mão do ressentimento hoje. Abre mão da tristeza hoje. Da apatia hoje. Do medo hoje. Do desânimo hoje. Do cansaço hoje. Eu quero te convidar a fazer outra vez. Faz outra vez. Como é que é aquele louvor, ministro? Uma vez. Canta aí, igreja. Outra vez. Faz assim. É para você que Deus está falando. É para você. É com você que Deus quer falar. Angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Tenta mais uma vez. Mais uma vez. Faz outra vez se for necessária. Mas não abandona Jesus. Ah, pastora, a senhora não sabe a tragédia que se instalou na minha vida. Quando a tragédia se instalou na vida de Jó, sabe o que ele fez? Ah, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Se tem uma tragédia instalada na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, hoje Deus está te convidando para andar com Ele. Hoje Deus está te convidando a tentar mais uma vez, a escrever uma nova história com Cristo. Hoje vai ter gente animada nesse lugar. Ah, pastor, essa igreja vai ser como nunca foi. Avivada, animada, porque ninguém mais vai olhar para o homem, ninguém mais vai olhar para o banco. Não, vai olhar para Jesus. Olhar para Jesus, olhar para Jesus. Quando a tragédia se instalou aí na vida da Êxila, que coisa triste, perdeu um filho. Sabe o que ela fez? Ela fez aquele louvor lindo. Eu não vou parar. Eu vou continuar te adorando. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Eu vejo um clamor do Espírito Santo nesse lugar. Não é hora de parar.
Não é hora de parar. Não é hora de retroceder. Existem 2 tipos de desviado. Aquele que chutou o pau da barraca, saiu da igreja e foi embora. A porca, né? Lavada que voltou ali para o lamaçal, o cão que voltou ao seu vômito. Mas existe um desviado que Estevão fala em Atos capítulo 7. Aqueles que voltaram para o Egito no seu coração. Hoje Deus quer te trazer de volta a Canaã. Hoje Deus quer te trazer de volta. Hoje Deus quer consertar o que está errado. Deixa a tristeza para lá, deixa a angústia para lá, deixa o medo para lá. Confia que Deus toma na tua mão e te sustenta. Acredita nas promessas do Mestre. Eu vou, mas eu voltarei. Jesus vai voltar. Ele vai nos buscar. E Ele vai levar uma igreja sarada. Ele vai levar uma igreja curada. Ele vai levar uma igreja santa. Vamos orar nessa noite. Eu quero te convidar a orar por você mesmo. Eu quero te convidar a falar com Deus sobre a tua vida. Eu quero te convidar a colocar diante de Deus quem você é nessa história. Você é Elias? Você é o jovem rico? Você é Paulo? Você é Jó? Quem você é? Quem sou eu? O que precisa ser tratado nessa noite? Jesus tem fôlego de vida para mim e para você. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Deus, do Teu toque. Nós precisamos da Tua graça. Nós não queremos, Deus, uma igreja reunida que não Te glorifica, que não abre a boca para Te exaltar, que está entristecida, Pai. Ah, Deus, nós queremos Te adorar, Senhor, e bendizer o Teu nome, porque Tu és digno, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és um Pai que se compadece dos filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, o Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite. Sopra sobre nós, Deus. Sopra, Deus, sobre nós. E nos traz, meu Deus, a cura que nós precisamos. O encorajamento que nós precisamos. Oh, Senhor, como nós precisamos de Ti. Que a Tua igreja entenda e compreenda, meu Pai, que Tu és um Deus presente. Que Tu és um Deus de relacionamento. Tu és um Deus de intimidade. Tu és um Deus que fala e continua falando na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor.